Capítulo 11. Voltando a ser divertida. Apenas 2 dias após compreender a química da feminilidade, vivi algo ainda mais fenomenal. Ao acordar, um novo sussurro veio à minha mente. Qual é o primeiro verbo citado na Bíblia? Naquele momento, não tinha certeza da resposta, então fui conferir. Descobri que o primeiro verbo da Bíblia é criar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Li, parei, meditei, mas continuei sem entender o motivo daquele pensamento. Um insight surgiu mais tarde, quando me ocorreu a ideia de pesquisar como funciona o ato de criar no cérebro humano. Fiquei surpresa com a resposta. O ato de criar segue um processo semelhante a uma reação química. Para que alguém crie algo, mesmo que simples, é necessário contato e conexão com aquilo que se deseja criar, energia de ativação que favoreça a criação, como pensar fora da caixa. Isso estimula conexões neurais diferentes, essenciais para o surgimento de um elemento novo, colisão neural, ou seja, uma explosão química semelhante a uma corrente elétrica que dá origem a novas ideias. E nesse momento que pensamos, que ideia boa! Como não pensei nisso antes? Compreender essa teoria não é incrível. A imagem desse estímulo cerebral é compatível aos fractais. Partículas que colidirem geram novas explosões de ideias. Isso significa que, se foi através de um ato de criar que Deus fez o homem e a mulher, então todas nós carregamos uma partícula divina dentro de nós. Esse fragmento nos torna naturalmente criativas, refletindo a imagem e semelhança de Deus. Criar nos permite viajar nas ideias, sonhar acordadas e assumir sem vergonha a identidade ilimitada de pessoa sonhadora. Nossa criatividade não tem limites, assim como a criatividade divina ao conceber maravilhas como a planta que engole mosquitos ou peixe que gera eletricidade sem precisar de uma tomada. É o que uma mulher sente ao inventar um prato novo para sua família. É o que um cientista experimenta ao descrever uma ideia revolucionária. O real sentido das palavras criar e brincar é folgar, divertir-se. É por essa razão que criar é mais sério do que imaginamos. Citando Donald, é no brincar, e apenas no brincar, que a criança e o adulto individual é capaz de ser criativo e utilizar sua personalidade de forma integral, e é somente sendo criativo que o indivíduo se descobre. Ou seja, criar nos faz voltar à essência original de quando fomos formados. Não há desculpa para dizer que você não é criativa. O que há é uma mente que não abre espaço para criar. Ter criatividade é uma prioridade do qual Deus teve ao criar o dia, a noite, o céu, a terra, o mar, as plantas, vegetação, sementes segundo a sua espécie, bem como todas as partículas do nosso corpo e a beleza das galáxias, corpos celestiais. Ele parou para criar e depois parou para descansar. Não podemos nós fazer o mesmo? Quais são os efeitos na vida de uma pessoa que se dispõe a ser mais criativa intencionalmente? Nós nos tornamos mais divertidas. Isso é o que somos quando estamos em nosso modo feminino. Na verdade, não nos tornamos divertidas, nós somos divertidas. O problema surge quando, ao ativarmos o nosso lado masculino de forma excessiva, a seriedade ocupa o lugar da diversão, fazendo com que tudo ao nosso redor se torne um compromisso. Uma mulher formatada desde pequena para estar no masculino certamente tem dificuldade em relaxar. Se não revermos nossas escolhas e equilibrarmos nossas funções, continuaremos sendo chatas e sem diversão. Pessoas com potencial criativo elevado são mais felizes porque se sentem mais livres. O psicólogo estudioso Jal Paul comprovou que o ato de criar desperta uma série de hormônios, como dopamina, serotonina e ocitocina. Quando eles atuam simultaneamente, a pessoa experimenta uma sensação de prazer intensa, quase como uma explosão interna, mesmo ao criar algo simples. Criar alimenta e estimula diferentes áreas do cérebro, o que posteriormente traduz em uma sensação de felicidade e um sentimento de liberdade. Foi exatamente assim que me senti ao estar atenta aos sussurros do espírito sobre os temas abordados nesse livro. Uma das minhas filhas, que é altamente criativa, quando perguntei como se sentia ao criar, ela me respondeu: Mamãe, é uma sensação por dentro que me deixa tão feliz como se tivesse um poder igual ao Hulk. É quando eu me sinto mais livre. Essa resposta, vinda de uma criança, reflete perfeitamente o que todas nós sentimos quando criamos. Por isso é fundamental preservar a infância das nossas crianças para que elas possam continuar a explorar e expressar sua criatividade sem limitações. A criatividade é contagiante. Quando você está plenamente conectado às suas funções femininas, fica mais livre para criar, pois o hemisfério do cérebro responsável por essa habilidade está totalmente autorizado a ser explorado. Ao criar, os dois hemisférios cerebrais se comunicam simultaneamente, por meio do corpo caloroso. Se você se percebe como uma mulher com uma mentalidade mais masculinizada, provavelmente sentirá dificuldades em perceber as possibilidades de criação, pois estará envolvida em tarefas mecânicas e repetitivas, baseadas principalmente em lógica e raciocínio. Mulheres foram feitas para criar vida, e é por isso que você precisa sair da zona de conforto e gerar um ambiente acolhedor, preparar uma sopinha quentinha em um dia frio, criar um momento íntimo com seu esposo, partir para uma nova profissão, sonhar com diferentes tipos de viagens. Isso diminui a repetição e aumenta a satisfação. Escolher roupas novas, voltar a dançar, aprender algo novo em um curso, despertar esperança nas pessoas e contagiar outras com seus atos criativos no trabalho. Isso é vida, e ela não pode ser a mesma em 10 anos atrás. Essa experiência também se aplica aos homens. Eles podem criar momentos especiais como o dia do churrasco, um ambiente seguro e promovido para sua família, encontrar soluções para os problemas que enfrentam, gerar sustento financeiro para garantir conforto e ainda estabelecer maneiras de elevar a autoestima da mulher e dos filhos. Homens formatados desde pequenos para ficarem no celular, como muitos jovens e crianças da atualidade, muitas vezes não sabem que estão sendo amputados de suas forças e propósitos criativos. Isso explica porque muitos deles ainda permanecem infantilizados. Um ambiente saudável é aquele onde o equilíbrio funcional acontece. Infelizmente, devido às separações, erros, feridas ou conflito entre homens e mulheres, muitos lares perderam essa característica. Espero que, compreenderem isso, as mulheres com tendência controladora possam dar mais espaço para os homens se sentirem livres para criar, sem reclamar quando eles fazem bagunça, sujeira ou criam problemas e situações semelhantes.
Resgatar a capacidade criativa de ambos os sexos não é apenas importante, é necessário para o estado emocional de uma mulher. De uma mulher feminina e de um homem poderosamente transbordante. A química do feminino e do masculino floresce quando nos permitimos explorá-la. Portanto, invista tempo em suas criações. O que acontece quando nossa capacidade criativa é bloqueada? Nós nascemos criativas, mas à medida que crescemos, começamos a ter medo do julgamento, receio de parecermos bobas e deixamos de arriscar. Bloqueamos nosso pensamento abstrato e aumentamos a lógica. E com o desejo de perfeccionismo, acabamos nos engessando na racionalidade. Se somarmos isso ao advento da tecnologia, nossa capacidade criativa é ainda mais reduzida, pois consumimos mais informações do que criamos. O máximo de nossas mãos fazem é um toque no aparelho, que além de não gerar criação, não nos estimula a agir por tentativa e erro. É mais fácil procurar no Google como ser uma boa mãe do que arriscar encontrar nossos próprios acertos e derrotas. Quando deixamos de criar, tornamos-nos muito mais suscetíveis a depressões, ansiedades, transtornos de estresse. Compreendo que muitas pessoas bem-sucedidas chegam ao burnout justamente porque estão fazendo, mas perdendo a capacidade de inventar, o que diminui as purpurinas neurais necessárias para neutralizar a ansiedade, algo que só a criação pode proporcionar. Quando nossa capacidade criativa é bloqueada, o processo é o oposto de tudo que mencionei. A primeira coisa que acontece é que deixamos de ser divertidas e nos tornamos sérias, com uma mente analítica e focada em cálculos. Em vez de estarmos dispostas para quem amamos, nossa mente vagueia, distante das pessoas que estão perto. Outro sintoma é a irritabilidade, o choro sem razão, aparentemente devido ao cansaço extremo e à tristeza, que não é depressão. Se você está experimentando esses três sintomas com frequência, observe muitas mulheres entram no modo avião emocional, procrastinando tarefas, porque estão apenas sobrevivendo e distantes do seu feminino. Nosso cérebro clama por moderação. Portanto, seja divertida, seja criativa, seja feminina, como Deus a criou. Mais do que ser um exemplo, sua vida precisa inspirar pessoas ao seu redor. Isso não significa ser perfeccionista ou sem defeitos. Pelo contrário, significa ser humana. Se você deixar de temer o julgamento, o medo de parecer boba e se desinibir para ativar a sua energia criativa, compreendendo que essa é uma centelha divina dentro de você, criará coisas em sua casa, na sua profissão e na sua vida como nunca antes, pois acessará seu potencial máximo de criatividade pleno em sua feminilidade. Vamos medir agora sua capacidade criativa. Seguindo o mesmo processo do capítulo anterior, escolha apenas uma das três cores para pintar o tubo